Rita, Renata, tudo bem, meninas? Meninas, meninos, Sandra, querida, tudo bem? Oi, linda, escondidinha aí nesse codinome, agora eu já sei quem é. Que satisfação minha também, meninas. Tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Bem-vindas. Muito obrigada por estarem aqui mais uma noite, mais uma live para uma conversa nossa de final de semana. Boa noite, Musa. Boa noite, Bruno. Tudo bem? Olha só, não estamos mais só entre meninas, hein? Podemos dizer que boa noite, meninas e meninos. Febrates, boa noite, Eugênia. Tudo bem, gente? Anitta, querida. Eu tô abrindo a sala de casa, né? Que prazer estar aqui novamente. Rita, querida, ansiosa pelo tema de hoje. Oi, Su, querida, Ana Cunha, Eunice. É nossa casa, né? Nosso encontro de domingo, nossa festa, nossa aglomeração aqui. Né? Aqui a gente aglomera, hein, gente? Que aglomeração que a gente faz aqui aos finais de semana. Que bom, né, que nós podemos fazer dessa forma. Hoje nós tivemos a oportunidade de começar o nosso dia conversando um pouquinho, né? Ou pelo menos eu li um pouquinho a respeito de algumas colocações de algumas colegas, companheiras, de algumas queridas no nosso grupo de estudos e percebi que algumas de vocês, e eu acho que talvez até muitas de nós, né, estamos vivendo aí, essa aglomeração é do bem, vivendo um momento talvez de uma certa melancolia, né, em virtude dessa constatação, né, que depois de tanto tempo, depois aí a gente completando esses dias aí, um ano, né, dessa vivência ou dessa suspensão das nossas atividades em virtude da pandemia, a necessidade do isolamento, etc. Nós estarmos um ano depois diante dessa nova possibilidade aí do isolamento, dessa forma radical, em virtude do não, de uma segunda onda ou terceira, já não se sabe mais, tão radical e com tantas perdas, né? Então, me sensibilizou, né, ouvir, ou ler, na verdade, né? Exato, vocês dizendo, né, dessa sensibilidade, dessa melancolia, né? E eu acho que é importante a gente acolher também, né? Que por mais que a gente não, muitas vezes a gente vem buscando nossas vidas, vem buscando nosso crescimento e tudo mais, mas a gente precisa também acolher essa dor. Viviane, talvez seja o seu som. Como só você está reclamando do som baixo, dá uma olhadinha se não é o seu som que está baixo, do seu computador ou do seu celular. Eu acho que o som tá bom. Então, meninas, meninos, estamos todos juntos, né? Nessa questão também. Estamos sim há um ano vivendo isso e vivendo, né? Aqui também, boa noite, Rúbia querida. Vivendo também esse movimento que nós há um ano estamos aqui conversando por meio dessa telinha, né? Me lembro que foi exatamente logo no início dessa questão da suspensão das atividades presenciais, nos grupos, nas palestras, etc., que eu me senti compelida a trazer as questões aqui por meio da internet, né, por meio das lives. Aí no início eu fiz muito tempo só pelo Facebook, depois de um tempo alguém me ensinou como poderia ser feito pelas duas redes ao mesmo tempo, né? E aí eu comecei com essa coisa de olhar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? Então vocês percebem que por hora eu estou aqui olhando para o Instagram, falando aqui com o pessoal do Instagram, por hora aqui com o pessoal do Facebook, né?
Oi, Elaine! Tô aqui de novo. Que bom que você tá aqui, que aí eu lembrei daquele compromisso que eu tenho, né? Para fazer nosso vídeo. Maravilhosa ideia. Qual, Rúbia, de fazer um pouquinho de cada um? Sandra, sempre assertiva em suas colocações, sou fã. Eu que sou sua fã. Gente, a Sandra, ela é maravilhosa. A Sandra Marques é diretora de um dos, acho que é o maior programa sobre tabagismo no nosso país, né, no CRATOD, programa de combate ao tabagismo, um trabalho de excelência, né, e eu sou também muito sua fã e muito feliz por você sempre vir honrar meu trabalho, né. E eu sou muito feliz por isso, por termos aqui esse espaço para todos os domingos conversarmos, para todos os domingos falarmos dos temas que de alguma maneira são importantes para nós. Quem está vindo hoje pela primeira vez, vou falar rapidinho como é que a gente costuma fazer aos domingos, né? Eu trago um conteúdo que normalmente é um conteúdo que vocês acabam trazendo como algo importante, dentro das mensagens que vocês mandam, até mesmo dos nossos cursos, das nossas aulas, dos nossos contatos. E aí, nós iniciamos por esse tema. Boa noite, Célia, trazendo um conteúdo que eu normalmente compilo com os estudos, com a teoria, com a técnica, com o cotidiano. E conversamos um pouco rapidamente aí, cerca de 30 minutos, acabo me passando às vezes não, a maioria das vezes, né? E depois, boa noite, Glenda. Depois a gente vem para as perguntas que vocês mandam aqui pelas redes, aqui pelo Insta, pelo Face, né? As perguntas, os comentários. Procuro ler todos, responder todos. Algumas coisas acabam ficando lá no início, né? Que eles aqui as redes sobem, né? Às vezes a gente perde, mas caso perca, vocês escrevem de novo. Oi, Ana Carazinho, tudo bem também do Cratode? Gente, quanta gente bacana, minhas alunas, minhas amigas, né, do tempo que eu trabalhei no Recomeço Família, lá que estive também um tempo no Cratode, foi muito bom. Ana trabalha também no Cratode com CAPS, né, o CAPS, dependência química, famílias de dependentes químicos. Então é muito bom ter vocês todas aqui. E hoje nós vamos falar então a respeito de dependência afetiva. Ana querida, Ana Troncoso, também aluna do projeto Laços. Bruno Ferrari, boa noite também. Muito, muito bom estar com vocês, Ivoneide, Rosana. É aquilo, gente. Eu falei, não tem como abrir essa porta sem não dar boa noite para esse povo, né? Eu não consigo dar boa noite para todo mundo, mas se eu também ficar dando boa noite para todo mundo, falei para vocês, né? Que alguém um dia falou para mim, eu não consigo assistir tua live porque você fica não sei quanto tempo dando boa noite para todo mundo. Mas eu falei, também não posso não dar boa noite. Porque é como se eu estivesse abrindo uma casa, né? Porque a nossa live, ela ficou mais ou menos assim, né? Vem pessoas novas, então pessoas novas, peço um minutinho para vocês para a gente fazer nossos cumprimentos e logo logo a gente já vai adiante. Ah, cheguei atrasada, boa noite, é assim, né? Então a gente vai de alguma maneira aí se reconhecendo, porque a gente vai se encontrando na semana em outros momentos, né? Até as meninas brincam que aqui é o último momento da maratona, que a gente começou a maratona em outros momentos da semana, né? E a gente finaliza a maratona com a live. Então vamos lá, vamos agora nos concentrar aqui no nosso conteúdo sobre dependência afetiva. Vocês sabem então, né, que os nossos temas, todos os temas que eu trago aqui aos domingos, eles são correlatos à codependência, né? A codependência que está relacionada aos familiares de dependentes químicos, não somente, né? A esses, sim, mães, pais, irmãos, esposas, namoradas que têm familiares dependentes químicos que podem encontrar nos nossos temas. Que bom, eu também me sinto acolhida com esses cumprimentos, Eunice. Por isso que é importante a gente ter esse momento. Então, essas pessoas encontram sim informações aqui, mas a gente fala a respeito de codependência num viés um pouco mais amplo,
essa codependência que não está somente atrelada às pessoas que têm um dependente químico como parceiro ou na família, mas pessoas que reconhecem que vivenciaram padrões familiares, que vieram de famílias disfuncionais, que de alguma maneira, então, por meio dessas vivências, desenvolveram padrões relacionais de codependência, ou seja, se relacionam com outras pessoas com comportamentos codependentes. Então, a cada domingo, eu trago um aspecto da codependência. Então, às vezes a gente fala sobre características da codependência, sobre comportamentos, às vezes sobre ferramentas para mudança, enfim, todas as lives estão gravadas no Facebook, estão gravadas no Instagram, então quem quiser acompanhar toda a trajetória aí desse ano todo, inicialmente no Face, como eu disse a vocês, nós iniciamos no Face, né? Eu tenho pensado até na possibilidade, não sei que trabalheira vai ser essa, mas estou pensando na possibilidade de compilar essas lives do ano, talvez em algo que a gente possa compilar num canal do YouTube, para poder ter as coisas mais organizadinhas, né? Mas a questão é que tem muito conteúdo sobre codependência e dependência afetiva. E por hora a gente fala de codependência e por hora a gente fala de dependência afetiva. São coisas distintas? São, né? Porém, existe uma similaridade, uma sutileza que faz com que elas andem juntas no sentido de que eu posso, numa mesma relação, vivenciar ou estar próximo de desenvolver, por exemplo, algumas outras questões correlatas, por exemplo, a padrões de dependência afetiva. Quando a gente fala em codependência, a gente fala em padrão relacional. Quando a gente fala em dependência afetiva, a gente fala inclusive de um transtorno relacionado à personalidade dependente, né? Então, em termos de diagnóstico, de conceitos, existem outras questões a serem discutidas, mas nós não vamos falar sobre isso aqui, mesmo porque a nossa live ela tem um tempo extremamente curto e o objetivo aqui, como eu sempre digo a vocês, ai, que lindas! Esse seria, assim, um trabalho muito maravilhoso se você pudesse me auxiliar. Eu não sei qual que é seu nome, aqui para mim tá aparecendo Vives, né? Mas eu amaria se você me ajudasse a fazer isso, porque eu não sei nem por onde começar. De tanto trabalho que eu acho que vai dar para pegar um ano de live e colocar tudo no YouTube. Adoraria. Se você depois quiser me chamar para a gente conversar sobre, eu vou adorar a tua ideia, o teu apoio. Muito bem. Então, nós não vamos falar em conceitos, em diagnóstico, em se é isso ou aquilo, em termos de diagnóstico, nós vamos falar sobre aquilo que é a pergunta motriz, é aquilo que vocês costumam me trazer como angústia, como dor principal. Por quê? Diante de tantos sinais, por que diante de tantas, como a gente costuma dizer, faróis, né, que se acendem no meio do caminho? Fê, tudo bem? Fernanda Espécie, minha amiga querida, obrigada por estar aqui. Beijo para você. Viviane, obrigada, Viviane. A gente se fala então pelo direct depois. Então, por que que diante de todos esses sinais, de todas essas evidências, ainda assim é difícil abandonar esse relacionamento com tantas evidências às vezes, fatos às vezes, e não só sinais de que esse relacionamento não é bom. Ele é tóxico, ele é abusivo, ele faz mal para mim, ele não me engrandece, ele não me traz a possibilidade de crescimento, muito pelo contrário. Traz, inclusive, às vezes, abusos psicológicos, abuso verbal e, às vezes, até outras formas de abuso. No ano passado, na Semana da Mulher do ano passado, eu fiz uma semana de alguns videozinhos, que eu também quero ver se eu consigo compilar, falando justamente da correlação entre a dependência afetiva e os feminicídios, né? Se nós pensarmos que
de alguma maneira, as mulheres que sofrem feminicídio por crime passional, por questões relacionadas a crimes passionais em virtude do relacionamento, dos homens não aceitarem, por exemplo, o fim do relacionamento, nós podemos imaginar que essas mulheres viveram relacionamentos abusivos e o quanto um trabalho relacionado à dependência afetiva poderia ser preventivo no sentido de salvar a própria vida dessas pessoas. Então eu vejo isso com uma dimensão absurda de importância. E vejo mais, né? As meninas, Leandro, meu aluno de tanto tempo, obrigada por estar aqui. Eu falo com as meninas, acho que as meninas que estão comigo há mais tempo já devem ter me ouvido dizer, né, que eu tenho ainda agora me lembrou o Padre Haroldo, né, que acho que com 99 anos ele falava para mim, eu ainda quero fazer isso, né, e a última coisa que ele me pediu, que ele ainda queria fazer, era que eu criasse uma página de Nossa Senhora de Guadalupe, porque ele queria levar a Aline querida, ele queria levar a mensagem de Nossa Senhora de Guadalupe agora pelas redes sociais, né? Porque imagina se ele ia ficar fora das redes sociais, né? Nosso marqueteiro americano master, né? E aí ele falou que aquele era mais um plano que ele tinha aos 99 anos. Agora me lembrei dele, eu aqui falando que ainda tem os planos, né? E um dos meus sonhos ainda na área do voluntariado é fazer um trabalho preventivo com meninas adolescentes, né, pré-adolescentes e adolescentes, jovens, né, justamente nesse sentido, de usar o trabalho do autoconhecimento para fortalecer a autoestima e a autoconfiança, justamente para libertá-las desses processos de dependência afetiva. Recentemente eu tenho atendido com uma demanda maior, o que antes a gente ouvia com muita frequência mães que diziam: tenho perdido meu filho no cotidiano para as drogas, para a dependência de drogas. Eu não posso mais contar com o meu filho nas festas de família, eu não posso mais contar com a presença do meu filho no cotidiano porque ele não está conosco, porque ele está com a droga. Ah, gostaram, né? Já vamos se mexer para isso. Hoje eu tenho atendido mulheres que vêm perdendo as suas filhas para a dependência afetiva. Mulheres que veem suas filhas de alguma maneira, já jovenzinhas, adolescentes, à mercê de relacionamentos onde elas estão reféns de relacionamentos abusivos e tóxicos pela dependência afetiva. É extremamente necessário. Deus nos abençoe, Valquíria. Quem sabe a gente consegue, né, ter esse fruto a partir dessas nossas conversas aqui. É um grande sonho. Ai, que lindas! Nossa, a dança elevaria a autoestima delas assim em todo. Vocês sabem, né, que eu sou bailarina clássica também. Eu tenho minha sapatilha aqui. Hoje ela é só de cerâmica. Mas eu tenho as minhas sapatilhas de ponta guardadas lá em cima. Quem sabe também a gente pode usar tudo isso misturado para trazer essa autoestima para elas, né? Ai, meninas, são tantos sonhos, né, que a gente tem para poder usar o que a gente sabe, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, né, para poder tentar fazer algo para o futuro. E nós, como mães, eu acredito, né, eu como mãe de uma menina, inclusive, Obrigada, Thaís. Tudo bem? Ainda te vi hoje no Face. Obrigada, eterna professora. Obrigada, meninas. Logo, logo estão se formando, né? Muito bom ter dado aula para vocês. Então, e aí é isso, meninas. Tenho visto isso com muita frequência, né? Meninas vivenciando isso. Então, é muito importante, é muito grande esse contexto da dependência afetiva, né? Então, voltando um pouquinho, porque aí a gente começa a falar, né, de grandes contextos, de sonhos, da importância, mas eu acho legal até para a gente dimensionar o quanto esse tema é importante, né?
e o quanto a gente tem que pensar nisso para o futuro, porque a gente fala de prevenção às drogas, a gente fala de prevenção a uma série de coisas, mas a gente também precisa falar de prevenção de emoções nocivas, de relacionamentos abusivos, de relações dependentes, né? Então eu creio que isso seja uma coisa muito importante e eu acho que é legal a gente pensar em possibilidades assim. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, né? Então a dependência afetiva pergunta como, apesar de todo esse contexto, né? Então, nós temos sinais, nós entramos numa relação que já vem dando alguns indícios, que tem coisas que não são tão legais, depois vem se apresentando outras e outras e outras e outras, e aí mesmo assim não se configura um término daquela relação e vem chances e chances e chances e chances. Vamos olhar exatamente para essa pergunta, para essa questão que me parece ser aí o cerne das questões que surge, né? E diante das questões, dos estudos que eu fiz essa semana, para ser bem objetiva, porque são inúmeros aspectos que a gente pode olhar para poder elucidar essa questão, eu gostaria de olhar para um deles de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Recentemente, alguém, né, alguém me disse algo como receber uma série de maus tratos físicos, psicológicos, abusos de todas as espécies, num relacionamento ruim, e ainda assim ficar compelida a ter que arrumar a relação. Christian, meu amigo, tudo bem? E ainda assim estar compelida a ter que arrumar a relação, a ter que dar conta da relação, como se só ela fosse responsável por dar conta dessa relação, né? Então, ele fez algo ruim, como sempre faz, tóxico, mas mesmo intoxicada, inebriada no meio daquela toxicidade toda, opa, ainda assim, sabe aquela ideia de tomei um soco no olho e acordo e ainda assim, peraí, mas eu tenho que ir lá dar um jeito? Essa é a ideia, né? É como se a busca fosse tão frequente que eu não dou tempo nem para respirar, eu só acordo e continuo o movimento. E aí, o que eu faço agora, né? O que eu tenho que fazer agora? E aí eu perguntei para ela, mas por que você tem que fazer alguma coisa, né? Não seria ele a fazer algo se quem, na verdade, para você também, Christian, ele, na verdade, que talvez tivesse que buscar algo, sendo que, né, o erro ou aquilo que não está sendo legal está vindo de lá, mas a busca de arrumar o relacionamento para tudo ficar bem continuava sendo dela, né? Porque o estranhamento em ficar num relacionamento não arrumadinho era dela. Eu preciso dar um jeito de ajudar a colocar as coisas em ordem. Eu preciso dar um jeito de tudo ficar bem de novo, porque eu não aguento ficar nesse ambiente desorganizado. Precisa ficar tudo bem de novo. E aí, diante de todas as coisas que a gente foi vendo e percebendo, a questão é: de onde vem esse incômodo em não ficar bem dentro da minha casa, em não ficar bem com a pessoa, em não dar conta de sofrer essa rejeição, esse abandono, essa situação de não estar vivendo uma relação saudável. É como se eu precisasse, a casinha está toda desmontada, mas eu tenho que fazer de conta que o meu castelinho não está destruído. Quem reage assim? A criança, né? Então a gente volta para os sentimentos lá da infância, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente busca no outro esse preenchimento, é o preenchimento do nosso vazio, né? Então, que vazio é esse que eu perguntei para vocês, né, na demanda aí do texto da live? Que vazio é esse que precisa ser preenchido a todo custo, mesmo que eu sofra abuso psicológico, físico, verbal, etc., que isso custe todos os meus relacionamentos com outras pessoas, que isso custe o meu desenvolvimento profissional, acadêmico, o meu relacionamento com os meus filhos, que custe
todas as outras áreas da minha vida normalmente sofrem em detrimento desse relacionamento, mesmo que custe tudo isso, eu ainda busco preencher esse vazio emocional com esta pessoa. Que vazio é esse? Né? É um vazio amplificado desse vazio da infância. Né? E aí eu me lembro que quando eu disse a ela que, na verdade, ela não precisava fazer nada, o que ela precisava era buscar o seu fortalecimento, e ela me dizia que não sabia o que fazer porque não conseguia lidar com aquela situação, ela estava desconectada dela, né? Então, qual que era a ideia? Se conectar consigo, buscar o autoconhecimento, o autofortalecimento, para poder então tomar decisões mais concretas com base naquilo que ela realmente saberia de si a partir do momento que conheceria a si. Porém, quando a gente não se conhece, quando a ideia que nós temos de nós é daquela criança abandonada e rejeitada, e alguém diz pra gente, volte pra sua casa, volte pra você mesma, é como se a gente estivesse dando um veredicto doloroso demais para essa pessoa. Não, não vá buscá-lo. Vá cuidar de você mesma. Cuide de si. Faça por você mesma. Se fortaleça. É a pior coisa que a pessoa quer ouvir. É o que ela não quer ouvir. Porque é como se eu estivesse dizendo, volte para o seu vazio. Volta para aquele buraco. Se eu não sei o que tem naquele buraco, se aquele vazio para mim representa abandono, rejeição, falta de amor, o que eu não recebi dos meus pais, e a pessoa diz para mim, volta para aquele lugar, é como se a pessoa estivesse dizendo, volta para o nada, volta para o que eu não sei, volta para um lugar perdido. Então, o que a gente precisa experienciar, né? O refazer desse lugar, desse vazio, né? Porque nós continuamos acreditando que esse vazio é o mesmo da infância. Esse vazio ele é perpetuado pela dor que eu vivenciei com a minha mãe. Ele é perpetuado com o abandono de um pai, pela rejeição de uma mãe, pela humilhação de alguém com quem eu vivi. E eu parei lá. E eu acho que quando alguém diz para mim, cuida de você, eu tenho que cuidar disso aí. E aí, cuidar de mim do quê? Se eu estou completamente fragilizada olhando ainda para essa história. Então é melhor eu voltar para esse outro que me abusa, que me trata mal, mas que de vez em quando me dá umas migalhas, do que eu voltar para o vazio total. Migalha e vazio, ainda estou na migalha, estou no lucro, né? Então eu vou por horas, ele me faz feliz, né? A gente não ouve assim, poxa, mas ele é bom. Ele só não é bom quando ele bebe, ou ele só não é bom quando ele me bate, ele só não é bom quando ele tá com ciúmes, ele só não é bom, mas fora isso ele é uma pessoa de bom coração, que são justamente os momentos da migalha. Então aquela migalha, eu faço dela algo assim que engrandeço, maximizo a migalha, porque a migalha é maior que o vazio. Quando a gente entende que esse vazio não precisa ser o mesmo vazio da infância, porque agora quem vai preencher esse vazio, quem vai cuidar desse lugar, dessa casinha, desse castelinho, seja lá o que for, não são mais esses pais que me machucaram algum dia, mas sou eu, com as minhas buscas, com as minhas ferramentas, com tudo aquilo que eu posso construir, eu não estou dizendo para você, volta para o mesmo lugar. Eu estou dizendo, vamos agora formar um novo lugar. Né? Isso, para mim, fica muito claro quando nos nossos grupos terapêuticos, nos nossos encontros, eu vejo a entrega das minhas meninas. Né? Posso dizer minhas meninas porque a gente acaba tendo uma profundidade muito grande nas nossas relações. E eu admiro profundamente a entrega dessas meninas. Cada uma no seu tempo, cada uma da sua forma, né? As atividades que a gente passa nos grupos, etc., que são feitas conforme cada um. Obrigada, Claudete. Conforme cada uma consegue,
na Paula, querida, mas é de uma entrega. E o que é essa entrega? Essa entrega é porque a escolha já foi feita. Eu já escolhi por mim, eu já escolhi que eu preciso olhar para esse vazio. Mas eu entendo que esse vazio não precisa mais ser esse vazio da criança sofrida, da criança ferida, da criança que ficou lá atrás. Eu já sei que eu preciso reconstruir essa casinha. Só que eu escolhi que eu não vou reconstruir essa casinha a sombra, com escuridão, com tristeza, com humilhação, com rejeição, com abandono. Eu vou construir essa casinha com parcerias. E as minhas parcerias quais são? Grupo de apoio, autocuidado, autoconfiança, construções. Eu escolho outro caminho. Né? Então, o fato de nós estarmos juntas, da maneira que for, seja numa live, num grupo de apoio, num curso, num estudo do livro, da maneira que vocês buscam outras formas de se conectarem com essa espiritualidade que vocês se entregam para ficarem melhores, é a escolha que vocês fizeram. Olha só, Áurea, o vazio não precisa ser necessariamente por maus tratos, pode ser por ele ter partido muito cedo. Exatamente, Áurea. É a dor que fica, o vazio que ficou, por muitas coisas. Por maus tratos, por abandono, por rejeição, por luto precoce, por violência doméstica, por uso de drogas, por ambiente hostil, por uma série de situações, pelo luto, por ter que ocupado o lugar dos pais muito cedo, por ter migrado de um país para o outro e as mudanças da vida terem ocorrido, por vários agentes estressores que podem ter acontecido na nossa vida, e esses agentes nos fizeram sentir pequenas e abandonadas. Então, quando eu digo para alguém, agora, ao invés de você voltar lá para o seu abusador e olhar para ele, cuide de você, e aquela pessoa recebe essa frase assim, ai, Romina, não, eu não quero, eu prefiro olhar para a migalha do que para mim, é porque o ambiente que ela está olhando para voltar é esse mesmo ambiente de dor, é esse mesmo ambiente hostil. Mas eu não estou dizendo para ela, volte lá para aquela casinha sombria que tem na sua mente. Eu estou dizendo, volte para esse lugar que você ainda não conhece e que nós vamos construir juntas, que é aqui, ó, esse lugar de amor que ninguém talvez ainda tenha entrado em você. E eu posso dizer por experiência própria, depois que a gente acessa esse lugar que nós mesmas plantamos as nossas sementes de amor, não são as dos nossos pais, nesse lugar somos as nossas, nós nunca mais esquecemos o caminho de volta. Seja qualquer questão que a gente viva, a gente sabe que a gente tem para onde voltar. E aí cresce a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, a nossa potência em saber que nós podemos sim viver várias situações que a gente dá conta, porque a gente tem a nossa fortaleza interna. Né? E que essa fortaleza ela é amparada por outras pessoas. Mulher, você não está espetando hoje, está como uma mãe amorosa e firme, conosco no colo, levantando o tapete, mostrando os monstros e falando, encara. Eu não sou de todo ruim, Rita, eu sou boa também, viu? Não é todo dia que eu espeto. Vocês entendem, então, esse sentido de quando a gente diz, né, não olhe para ele, olhe para você, isso muitas vezes é muito doloroso, né, para ouvir. Por que que muitas pessoas acabam não voltando nos grupos? Às vezes até nos grupos de apoio, nos nossos grupos de amor exigente, ou também nos nossos grupos ou nas nossas consultas, né? Quando a gente diz para a pessoa que ela tem que cuidar de si. Obrigada, aceito o abraço. O abraço daí tem que agradecer com égua, não é? Égua, aceito o abraço de Belém do Pará. Porque eu não dou conta de alguém falar pra mim, olha, vai cuidar de você, não cuida dele não. Larga ele lá, que ele tem o poder superior dele, entrega ele na mão do poder superior e vai cuidar de você, porque você precisa estar forte para se reconhecer, para cuidar do seu jardim, para você ter condições de se libertar desse vazio. Por que que a pessoa não volta? Porque ela não dá conta, porque ela pensa que esse vazio que ela vai ter que voltar é esse vazio da infância. E não. Nós vamos construir juntas, vamos
florir essa casinha que nós vamos construir, né? Muito bem. Então, por que esse vazio? Por que é tão difícil, né, abandonar uma relação tóxica? Porque o que eu tenho como visão do que me oferecem no lugar da relação tóxica é um vazio muito maior do que a própria relação tóxica. Na minha concepção, na minha fantasia, na minha construção do que foi a minha infância ou da dor que eu imagino ter ficado da minha infância, é muito maior do que esse relacionamento, do que a dor que o relacionamento me traz. Então eu fico entre uma dor e entre outra dor. Só que a dor do relacionamento, eu tenho a sensação que ela ainda me dá alguma coisa, porque as migalhinhas vêm ali de vez em quando. Então eu fico vivendo de migalha, né? Dá mais um pouquinho aqui, dá mais um pouquinho ali. Enquanto que na minha perspectiva do meu vazio emocional não tem nada. Eu entro em contato com um vazio terrível, né? Vamos construir a casinha juntas, né? E aí, meninas, a questão é, tá, ok, mas aí como é que eu vou fazer, né? Eu tô dentro dessa relação, eu não tenho a mínima consciência de como fazer. Aí vem mais uma questão dolorosa. Eu me lembro que no grupo Mada tinha uma outra frase também que eu acho que era uma das piores. Você, para poder começar a construir essa relação de autonomia emocional e tudo mais. Ah, Gislaine, você que tá aqui também. Obrigada, um beijão para você. Para construir essa relação, a Mada dizia assim, nos grupos Mada, uma das preconizações, você precisa ficar um ano, acho, um celibato, alguma coisa assim. E aquilo era algo nunca. Como é que eu vou ficar um ano sem me relacionar com um homem ou me relacionar afetivamente com alguém? Ou a outra coisa, se afaste dele, contato zero. Esse era o ponto, contato zero. Esse eu acho que é mais ou menos como dizer para o adicto que ele vai ter que ficar sem uso de substâncias. Mais ou menos não. Se a gente pensar na relação que existe da dependência emocional enquanto transtorno de personalidade dependente e o quanto ela deflagra reações neuronais, assim como a dependência química, é dizer isso. Você vai ficar em abstinência do seu relacionamento, né? E por que o contato zero? Porque quando não tem aquele jargão, aquela frase que diz a gente só conhece a ilha, o homem pode viver a vida numa ilha, mas ele só vai conhecer a ilha quando? Quando ele sair da ilha. Ele só vai ter uma perspectiva de que aquilo é uma ilha quando ele sair da ilha. Enquanto ele estiver morando na ilha, ele está morando numa cidade, onde quer que for, numa praia. Ele só vai enxergar que ela é uma ilha quando ele se afastar da ilha. Então, dentro do relacionamento, fica quase impossível eu enxergar o nível de toxicidade, o nível de abuso, eu enxergar o quanto aquilo realmente impacta na minha saúde emocional. Porque existe uma frequência, né? É como se a gente estivesse desenvolvendo um nível de tolerância. Quando a gente fala que a droga também tem a questão da tolerância, então eu começo bebendo um pouco, dali a pouco eu aguento um pouco mais, e pouco mais, e pouco mais, a gente fala, nossa, o alcoólico começou bebendo, ele tomava um copo por dia, e agora ele toma 4, e ele desenvolveu um beber muito mais, num modelo muito mais abusivo do que era antes, né? A tolerância aumenta. Assim é também na relação abusiva. Então, no início, nossa, eu não aguento, isso que ele está fazendo é abusivo, mas eu agora já estou tolerando. Daqui a pouco eu já estou tolerando um abuso um pouco maior. Daqui a pouco, né? Então, no início eu não tolerava, por exemplo, uma palavra, agora eu já tolero um gesto e daqui a pouco eu posso vir a tolerar até uma agressão física. Né? Então, existe essa configuração de algo que vai crescendo também. E eu só vou conseguir retornar para essa perspectiva real do que realmente é tolerável dentro de uma relação saudável quando eu faço contato zero. Porque eu vou desintoxicando. Se a gente está falando de uma relação tóxica, a gente precisa falar em desintoxicação.
Eu preciso falar em sentir sim abstinência do vínculo tóxico. Não é necessariamente a abstinência daquele indivíduo, mas é daquela toxicidade. E lembrando que, né, como nós já falamos em muitas outras lives, muitas vezes, e na maioria delas, esse relacionamento e essa toxicidade, esse abuso, essa construção desse relacionamento pode estar, na verdade, trazendo uma repetição de outros relacionamentos da minha história familiar, né? Então, o que eu vivi nos relacionamentos com os meus pais, que de alguma maneira eu estou reproduzindo nesse relacionamento. Então, em regra, o afastamento é essencial para a recuperação. Se o relacionamento for um relacionamento tóxico e abusivo, quando a gente preconiza o afastamento de um relacionamento onde existe abuso, para que nós possamos ter uma real dimensão, a gente preconiza o afastamento para que o indivíduo tenha condições de olhar, né? Então, no afastar-se, ele pode até olhar e chegar à conclusão que existem questões que não eram tão grandes quanto ele imaginava, mas ele precisa ter a real perspectiva, né? É como se dentro daquilo, como eu disse a vocês em algum momento, né, que a pessoa fica desconectada de si. Eu estou tão conectada nessa relação que eu não consigo me conectar comigo. E eu já não consigo mais saber o que é certo e errado. É isso, Tânia, desligamento emocional, né? Quando eu estou na relação, eu pratico o desligamento emocional. Mas existem relações, quando a gente está falando, por exemplo, em abusos de gravidade psíquica e física, onde preconiza-se o desligamento físico, o contato zero, né? Quando existe essa possibilidade, quando existe a possibilidade, quando o casamento quando existe já a ideia de uma separação, a ideia de que aquilo realmente vai vir a acontecer. Inclusive, uma das principais características de um relacionamento onde tem a dependência afetiva é inúmeras tentativas de rompimento sem conseguir efetivamente romper. Porque existe esse círculo, é uma relação circular, né? Então, o indivíduo tenta, mas ele não consegue, justamente por não se desligar, ele não consegue obter essa clareza e esse vínculo, essa toxicidade retroalimenta a relação, né? Então, meninas, são já 18h45, eu passei mais do que eu passo normalmente, porque esse tema ele é extremamente profundo e cheio de desafios para a nossa conversa. Mas o que eu gostaria de deixar para vocês hoje, como uma pequena gota de conhecimento diante de todo esse panorama que significa falar sobre dependência afetiva, é nós lembrarmos que, ao pensarmos em cuidar de nós, não façamos mais essa correlação. Vazio emocional versus migalha. Porque não estamos falando em voltar para um vazio emocional da infância. Esse é doloroso demais, e se a gente for comparar esse vazio que a gente criou com a migalha ainda ganha, né? Então não é sobre isso. A gente está falando sobre a construção que a gente vai fazer agora, né? A construção que a gente vai fazer agora inclui honrar os nossos pais, perdoar os nossos pais, entender que os nossos pais fizeram o que eles podiam fazer e florir a nossa casa. E não essa construção que nós fizemos daquela infância sem ter condições de dar conta daquela dor, né? Então, que nós possamos juntas acessar esse novo lugar que vai ser confortável o suficiente para dar conta de ser muito maior do que a migalha. O que nós podemos nos dar certamente é um banquete, né? E aí, com posse desse banquete, a gente escolhe. Se ainda assim a gente achar que a migalha compensa, não tem problema. Mas a gente precisa ter poder de escolha e não estar na relação sem saber o que está fazendo, sem ter contato consigo mesmo, sem ter conexão, sem saber quem é, sem saber o que está acontecendo. Eu refaço o meu vazio e, em posse desse novo lugar, que não é mais vazio, eu escolho o que eu quero daqui para frente. Essa é a questão, certo? Vamos ver as perguntas, que tem muitas hoje aqui no nosso Insta, depois a gente vai para o Face.
Não sei se são perguntas ou comentários, e tantas pessoas vieram, aqui, amigos de longa data. Saudades. Bastante gente que eu não vejo há muito tempo. Vamos ver. Aqui no Face, pessoal, é legal vocês, caso tenham perguntas muito lá no início, que vocês enviem novamente, porque é aquilo que eu falei, o Face ele sobe lá no início, algumas perguntas se perdem. Bom, sobre o meu sonho, é extremamente necessário, Deus te abençoe. Então, quem quiser também sonhar comigo junto, seria legal. Pensei em lhe perguntar se minha neta de 16 poderia participar dessas suas lives. Então, Elba, assim, como os conteúdos aqui na internet, né, na verdade a gente não tem exatamente um controle sobre isso ainda, né, no sentido de censura e tudo mais, a recomendação, ela fica, a recomendação, o cercear ou permitir, fica muito mais do quanto a família consegue manejar essas questões, né? Eu acredito que os nossos conteúdos, sim, eles são importantes nesse sentido. Agora, eu gostaria de entender, talvez se você quiser falar de uma forma um pouco mais privada, depois se você quiser, qual o contexto que você imagina, né? Até para a gente ver se é legal para ela. Esse seu projeto vai ajudar muito as garotas. Eu fui dependente afetiva desde a adolescência e por toda a vida, com vários parceiros, até me descobrir codependente aos 44 anos. É isso, né? É algo que se configura desde a adolescência. Por isso a importância da gente trabalhar a prevenção, porque se essas garotas aos 14 anos tiverem acesso à autoestima, autoconfiança, aos inputs para isso, quantas coisas a gente não pode evitar, né? Muito bem. É a criança que há dentro de si, a criança interior ferida, né? Que são os trabalhos que a gente busca fazer justamente para ressignificar as dores dessa criança sob a perspectiva do adulto, de quem somos hoje. Ficamos justificando, mentindo para nós. Poderia falar um pouco sobre cuidar de mim versus egoísmo? Então, vejam só, né? Na codependência e na dependência afetiva, nós somos tão voltadas para o externo, nós temos tanta dificuldade em focar em nós, que só em falar em cuidar de mim, já vem junto a ideia de, se eu cuidar de mim, sou egoísta, né? Enquanto que a ideia não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala em autocuidado, a gente fala em alguns processos que envolvem aí várias formas de cuidado que vão desde o cuidado físico, cuidado da saúde física, da saúde mental, da saúde emocional, do meu espaço, se ele é organizado, se ele não é, o quanto isso impacta na minha saúde, cuidado espiritual, cuidado intelectual, cuidado profissional. Então, eu me disponibilizar a ter um tempo para cuidar de mim, a me fortalecer emocionalmente para ser o melhor que eu puder para mim e, consequentemente, para quem eu me relaciono, não tem nada a ver com egoísmo, entende? Só que, na verdade, essa ideia do atrelar o cuidar de mim com o egoísmo, ela faz parte do universo codependente. Porque nós temos a ideia de que eu sou útil, eu sou amada, eu agrado quando eu cuido do outro. Então, se eu deixar de cuidar do outro, eu estou sendo egoísta. Né? E isso é uma crença que muitas vezes nos afasta da possibilidade do autocuidado, porque a gente começa a sentir culpa, a gente começa a sentir que penalizar o outro por nós nos cuidarmos. Puxa vida, né? Ao invés de eu cuidar dele que está precisando tanto, ele está doente, ou olha, ele recaiu porque eu comecei a cuidar de mim. Crenças disfuncionais, né? Precisamos desconstruir essas crenças, né? é, Tudo o que acontecer com ele, em termos de recaída ou de qualquer outra questão, não está relacionado ao fato de nós nos cuidarmos. Nós nos cuidarmos vai potencializar nossa capacidade de sermos melhores na relação. Estando aqui ouvindo você, Romina, e quando um dia a mulher decide cuidar-se e abandonar tudo isso, e o tanto a fazia sobre percebe o distanciamento dele e passa a tomar a decisão de reverter, ou seja, ele mesmo como é possível. Não consegui entender sua pergunta, Raquel.
Anitta, eita, Romina, como você tem me ajudado. Ai, Anitta. Tudo o que quer é ser feliz e ter paz no coração. Que bom. Eles teriam prazer nisso, de ver a companheira sofrendo? Então, eu não entendi sua pergunta anterior, né? Para entender, eles teriam prazer nisso, mas depende, né? A gente tem, cada indivíduo é um indivíduo, né? Depende de como é a construção psíquica dele, em ter prazer ou não em algo, né? Não tem como a gente generalizar e dizer, sim, eles têm prazer nisso. É algo muito subjetivo, é algo muito individual. É mais fácil olhar para as sombras do outro do que para as minhas próprias sombras. Com certeza, Fê. Boa noite, é isso que eu quero para mim, ser feliz. Obrigada pela sua disponibilidade sempre. Ritinha, busca o amor próprio e paz interior. Dói ouvir isso, mas é o que devemos fazer. Gratidão por seu colo, Romina. Hoje não foi espeto. Troquei o espeto pelo colo, viu? Também tenho colo, meninas, não tenho só palmada. No livro Amor ao Depender diz isso também, se afaste por pelo menos um ano. Ah, esse livro diz também, Ritinha? É justamente, né? Se a gente está falando em depender, tudo aquilo que a gente depende, para a gente inverter o processo, a gente precisa aprender a viver sem a dependência, né? Por isso essas preconizações. Hoje eu consigo ver como eu me anulei em favor da relação do companheiro. Nossa, vivi 35 anos assim, graças a Deus estou me divorciando. Como é difícil separar a doença do outro com a minha própria codependência. Meu marido está internado 1 mês e não consigo ainda separar ele da doença. Boa noite, querida Romina. Você está me ajudando sobremaneira. Gratidão. Ah, Rose, obrigada. Muita honra de ajudar você e toda a sua família, que eu adoro vocês muito. Amo! Lindas palavras. Como refazer esse vazio? Exatamente, Viviane. Essa reconstrução com a nossa construção da nossa individualidade adulta, acolhendo a nossa criança interior, mas no nosso adulto, né? O que hoje eu posso fazer por essa criança como mulher, né? Quem vai cuidar? Eu? Eu queria comentar que esse tema é muito relevante para mim, eu adorei. Ai, Aline, eu sei, a gente está cuidando da Alininha, né? Você mesma cuidando da Alininha. Então, é muito relevante para nós todas, né? Nós cuidando das nossas menininhas. Como descobrir que estou num relacionamento tóxico? Tem várias questões que a gente pode elencar, né, para entender o que é um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo. Tem várias delas, não daria para a gente falar isso hoje, mas a gente pode, num outro momento, falar em características de um relacionamento tóxico, né? Mas a gente pode iniciar falando dos abusos verbais, abuso psicológico, abuso físico, irritabilidade que o relacionamento provoca, competitividade, desqualificação, tudo aquilo que, na verdade, nos separa da possibilidade de um relacionamento construtivo. Mas a gente pode trazer isso num outro momento, porque são características específicas, né? E também você pode buscar essas informações se você quiser, me manda uma mensagem. Ao longo dos anos fui preenchendo o vazio com os meus gostos. Eu sei o quanto de trabalho no início, depois é muito legal conseguir enxergar assim, as coisas que amo, é muito legal. Nunca achei que eu ia conseguir chegar aqui. Estou muito feliz e sempre acho importante tocar nesse assunto de novo para garimpar as emoções. Isso aí. Romina, como codependente, eu crio muitas idealizações sobre meu parceiro. Como saber identificar se estou projetando essas idealizações ou estou num relacionamento tóxico? Então, é um processo, né, a gente perceber o que é real, do que realmente, o que é real realmente, claro, né? Do que é real no sentido de ele tem essa característica, isso é positivo, isso pode ser algo que nessa relação possa crescer, existem dificuldades, como todo relacionamento tem, mas enfim, nós podemos melhorar, todo relacionamento tem as suas dificuldades, ou não, ou essas são algumas características de toxicidade, características que vêm me fazendo mal, características que cerceiam a nossa possibilidade de crescimento, né? Isso a gente precisa observar na relação, é algo um pouquinho mais aprofundado.
Eu abri mão de fazer outras coisas com outras pessoas para estar aqui te ouvindo e refletindo. É muito libertador esse poder da escolha. Obrigada, Romina. Que bom, Aline. Fico honrada. Essa live vai ficar gravada? Sim, todas elas ficam. Meu filho é adicto, criei ele sozinho. O pai dele nos deixou, ele tinha 7 meses e me sinto muito culpada. Gostaria que você desse umas dicas. Neide, eu não sei exatamente sobre quais dicas você fala, mas a minha pergunta seria, culpada de quê? Né? O pai dele nos deixou e você é culpada pelo pai dele pelo pai ter deixado? Talvez o que você traga seja essa culpa do teu filho, como se você tivesse escolhido esse pai para o seu filho, né? Enfim, não sei o que te dar de dica sem conhecer a tua história, né? Sem entender um pouco mais. Vamos nos aproximando para que eu possa entender um pouco mais esse teu contexto. Continue voltando. Culpa dele ser um viciado? Mas você não tem culpa. A escolha é totalmente dele. Por que culpa sua? De forma alguma. De forma alguma. Mas esse é um processo para você entender, né? Nunca, meninas, nunca. Não há essa culpa, né? Não existe essa culpa, mas é recorrente os codependentes se sentirem culpados pela escolha do outro, né? Pior coisa, ouvir uma mulher sendo maltratada pelo marido, sendo uma mulher que é psicóloga. O cavalo grita. Boa noite, quero ser uma mulher autossuficiente, quero ser uma mulher que cuida de seu ser acima de tudo, preciso mudar meu comportamento carente e opressivo que está em mim. Quero ficar mais rápido liberta, estou aprendendo. Boa noite, boa noite, boa noite. Psicológico fica abalado. Sofre ainda depois de um ano. Ontem tive uma crise e chorei muito. Incrível ainda querer ajudar ele. E conteúdo precioso, Romina. Parabéns, querida. Mulher, você não está espetando hoje. Esse eu já li. Mulheres hoje está servido de mães de maridos. Sim. Que medo que dá. Minha vida é exatamente assim. Pior que não consigo sair desse relacionamento. Deus me ajuda a não gostar do meu marido mais, porque ele é alcoólatra e me humilha, me rejeita, me diminui e ele se sente o máximo. Ele é egocêntrico e narcisista. Por ter nos deixado de lado também. Vive só o outro, né, Romina? Belém do Pará te abraça. Por muito cedo ter a responsabilidade de ajudar a mãe e cuidar dos irmãos, pai longe trabalhando. Preciso aprender a construir essa casinha. Muito aprendizado, gratidão. Sandra, boa noite de Floripa. Boa noite, Sandra. Verdade. Desligamento emocional. E jogar todo o lixo que não são os nossos fora para ter nossa identidade de volta. Esse tema espetou bem fundo. Como saber se está vivendo uma situação assim, que está buscando migalhas? Amigos e família alertando deve ser considerado? Isto é, você acredita que pessoas que nos amam ou nos têm em bom lugar podem nos sinalizar? Sim, podem nos sinalizar, né? Mas, enquanto nós não estivermos conectadas conosco, nós podemos também sermos alvos fáceis de muitas vezes manipulações, né? É importante pessoas que nos querem bem nos alertar, sem dúvida, mas muitas vezes essas vozes externas podem não ser positivas para a nossa felicidade quando a gente fala em autonomia familiar. Né? Eu quero ter autonomia familiar, ou seja, crenças que para minha família são importantes e para mim não. Então, o mais importante de tudo, sim, ouvir as pessoas que me amam, sem dúvida nenhuma. Porém, é importante que eu tenha conexão comigo para eu encontrar as minhas respostas. Né? Então, nosso caminho é esse. É verdade, sempre reconstruindo, pois vem esse auto-julgamento. Romina, você é uma rainha nas nossas vidas. Te amo. Deus abençoe. Sou Gilda de Olinda. Muito obrigada. Eu hoje descobri na minha vida que o mais importante é o que eu quero, quem eu sou para poder viver com os outros. Não tenho que agradar ninguém, primeiro eu. Que graça. Obrigada, Romina, por abrir nossos olhos. Um relacionamento tóxico ou ambos dependentes pode ser curado?
Digo, havendo distanciamento, é possível que as partes voltem a se relacionar amorosamente de forma saudável? Claro que sim, né? Ambos querendo, sempre haverá formas de tratar a relação, sem dúvida nenhuma. Mais uma vez adorando o tema e muito curiosa. Essa é. Oi, Gisele, tudo bem? Que bom. Gislene, sempre bom ouvi-la em suas temáticas tão importantes nas relações do sujeito consigo, com o outro, nas diferentes afetividades da vida. Obrigada, beijo. Beijo você, Gi, por estar aqui. Mega orgulho de você, Gisele Brambila, minha amiga lá do Colégio Nossa Senhora Aparecida, de quando nós tínhamos quantos anos? 10? Muito obrigada pela participação. Passei 23 anos tentando ser a esposa perfeita, quando me dei conta que precisava olhar mais para mim e rompi amarras, veio a traição. O divórcio foi o melhor caminho. Hoje estou livre e serena. Tema muito importante. Gostaria de saber como participar de seus estudos. Gratidão, Romina Claudete de Americana. Meninas, estudos do livro Até que a Droga nos Separe. Aqui, livro e guia. Vocês podem participar aos sábados do grupo gratuitamente, do grupo de estudos. Um sábado comigo, um sábado com a Bruna e com a Rê, que são nossas mini musas, né? As musas mirins, que elas fazem todo o acolhimento para as pessoas novas, estudando o capítulo 1. Quem quiser participar, só entrar na bio, onde tem lá o link para o grupo de estudos. Quem quiser participar do projeto Laços também, que são os grupos terapêuticos, também tem informações. E fora isso, essa semana começam as inscrições para o curso do Instituto Independa, que eles têm uma parceria comigo já há tempo, um curso chamado Dependência Afetiva Nunca Mais. Eles vão abrir as inscrições amanhã e vão fechar na sexta-feira. Eu vou publicar nas minhas redes o link deles para quem quiser participar, com o Instituto Independa diretamente. Então, existem várias formas da gente se conectar por meio de estudos, de grupos, de leitura dos livros. Eu sou imensamente grata pela participação de vocês. Continuem voltando. Muito feliz pelo autoconhecimento, pela entrega, pela confiança de vocês. E não se esqueçam dos nossos sonhos aí. Quem sabe mais adiante, quando tudo isso acabar e a gente puder voltar a fazer trabalhos presenciais, que nós juntas possamos um dia levar adiante essa ideia de fazer um trabalho voluntário para as meninas, né? Para que elas tenham oportunidade, antes de nós, de entrar em contato com essas questões e terem mais tempo para vivenciarem a saúde emocional, tá certo? Rê, na página inicial tem o WhatsApp. Você clica que a Rô insere você no grupo. É isso mesmo. Meninas, muito obrigadas, meninas e meninos. Sejam muito felizes. Vamos construir os nossos espaços bem floridos, porque o vazio já ficou lá para trás. Agora a gente pega tudo isso, constrói um espaço novo e vai ser tudo muito bom, com a nossa responsabilidade por nós, nossa autorresponsabilidade. Beijão para vocês. Beijos, tchau, adorei também. Beijão pra vocês, meninas. Beijos, meninos. Até.